Desde que formei como veterinário, uma vez por ano eu vou passar uma semana na fazenda de uma família amiga, lá no Nordeste. Nos 3 primeiros dias da visita, eu procuro ajudar e tratar de todo e qualquer animal que necessita de cuidados médicos. O restante da semana, além de curtir a companhia dos meus amigos, eu sempre faço o que mais gosto: levantar cedo, pegar alguma coisa de comer e tomar durante o dia e sair pelo mato admirando a natureza. Na penúltima visita, 2021, a minha caminhada pelo mato foi algo que marcou a minha vida para sempre. Essa é a minha história. Naquele dia eu decidi conhecer um outro lado da fazenda que ainda não conhecia. O lado próximo da fazenda de uma família rica. Andei toda a manhã e quando já pensava voltar, o céu escureceu e o temporal começou. Uma chuva forte, fria e um vendaval que em poucos minutos me fez perder a noção de onde estava ou para onde seguir. Ensopado dos pés à cabeça e tremendo de frio, eu continuei caminhando tentando encontrar o caminho de volta. Em vão. Cada minuto que passava, a situação ficava mais difícil e insuportável. Mas eu não podia parar. Eu tinha que de alguma maneira voltar ou encontrar um lugar onde eu pudesse pelo menos proteger-me do temporal. Mais ou menos 1 hora depois, eu avistei a linda casa dos vizinhos. Finalmente um lugar onde eu pudesse aquecer o meu corpo e esperar que a chuva passasse. Eu cheguei na varanda da casa, bati várias vezes na porta, chamei, gritei, mas ninguém respondeu. Desesperado e morto de frio, eu peguei na maçaneta da porta e, para minha surpresa, ela estava destrancada. Eu entrei, chamei pelos donos, perguntei se havia alguém na casa, mas ninguém respondeu. Apesar da escuridão, pois a eletricidade parecia cortada pelo temporal, eu saí de cômodo em cômodo buscando por algo que pudesse trocar por minha roupa molhada. Em um dos quartos, encontrei um roupão, troquei e fui até a sala onde estendi minha roupa e sentei esperando a chuva passar. Lá fora, o temporal não dava trégua. Continuava forte e ventando. Depois de um bom tempo sentado no escuro, o telefone que estava em uma mesinha ao lado do sofá começou a tocar. Eu levantei e atendi, mas não ouvi nada. O telefone estava mudo. Eu baixei o telefone e fui até o primeiro quarto e deitei preocupado pensando como os donos da casa iriam reagir caso retornassem e me encontrassem. Pouco tempo depois, eu vi que a porta principal abriu, fechou e os passos começaram de um lado para o outro da casa. Meu coração acelerava. Tive vontade de sair e pedir desculpas pela invasão, mas resolvi esperar um pouco mais. Depois de andarem por toda a casa, os passos pararam na sala ao meu lado e as vozes começaram. Um bate-boca estranho ao mesmo tempo que objetos eram tirados e espatifados. Eu não conseguia entender o que diziam. Apenas dava para notar que eram 2 pessoas. Um homem e uma mulher. Com certeza, os donos da casa. Sem saber o que fazer, eu decidi esperar até o dia amanhecer, ou pelo menos o temporal passar. As vozes e os barulhos continuaram por um bom tempo e pararam. E pouco a pouco eu vi os passos aproximarem da porta do meu quarto e ali ficaram. E os cochichos começaram. Depois de cochicharem por uns 2 minutos, os passos seguiram em direção aos quartos dos fundos e tudo calou. Eu fiquei sentado na cama, imaginando se eles desconfiavam da minha presença.
se tinham visto a minha roupa estendida na sala. Eu fiquei desesperado e realmente sem saber o que fazer. Pouco tempo depois, o telefone tocou. Eu fiquei ouvindo e esperando que algum deles fosse atender. E o telefone tocou. E tocou. Eu comecei a contar quantas vezes o telefone iria tocar, até que fosse atendido. 5. 6 vezes. 40. 60. E eu parei de contar. Já não fazia sentido. Será que eles não ouvem o telefone ou simplesmente não querem atender? Eu fiquei pensando e ouvindo o telefone chamar por mais ou menos 1 hora. Por volta das 5, o temporal parou e logo depois o dia começou a clarear. Minha preocupação era como fazer para sair do quarto e enfrentar os donos sem ser agredido ou levar um tiro. Mas não havia outra saída. Fosse o que fosse, eu tinha que enfrentar. E bem devagar, eu abri a porta do quarto, saí e fui para a sala, onde rapidamente vesti minha roupa, ainda molhada, e chamei pelos donos da casa. Ninguém respondeu. Eu chamei mais uma vez e nada. E enquanto eu esperava por uma resposta ou que o dono da casa aparecesse com uma arma na mão, o telefone tocou sobre a mesinha bem ao meu lado. Eu olhei para o telefone e fiquei boca aberta ao descobrir algo que até hoje não consigo entender ou explicar. Como o telefone podia tocar ou chamar sem sequer estar conectado? Naquele momento, eu abandonei a casa e saí como louco em direção da residência dos meus amigos, que preocupava com o meu sumiço. E ao contar da meia-noite, o meu amigo disse com os olhos arregalados que na casa dos vizinhos não vivia ninguém. Que estava abandonado já faziam 6 meses. Desde o falecimento do casal em um acidente automobilístico. Te cuida e muito obrigado.